Olá, meus amigos, minhas amigas, boa noite para todos nós. Que Jesus nos abençoe, mais uma noite de estudos, reflexões, que ela possa ser proveitosa para todos nós e que estejamos de coração e de mente abertos para receber aqui as inspirações do mais alto. Nosso abraço aí para todos que nos acompanham dos seus lares, para aqueles que têm participado ativamente do estudo, né? Sempre deixam lá um comentário, depois que o vídeo fica no canal. Recebam aí o nosso abraço e que possamos seguir nessa jornada de aprendizado aí em conjunto. Como aqueles que têm acompanhado aí a série têm notado, nós estamos já há algumas boas semanas analisando uma passagem na Epístola de Paulo aos Efésios, mais propriamente no capítulo de número 6, do versículo 10 em diante. Então, a gente já analisou até o versículo 16, que foi o que nós estudamos na última reunião, e hoje nós vamos para o derradeiro versículo dessa passagem, desse recorte, digamos assim, não do capítulo, né? O capítulo segue aqui até o versículo 24, mas o recorte que nós havíamos feito é do versículo 10 até o versículo 17. Sobre a futura passagem que a gente vai levar adiante a partir da próxima reunião, lembrando que a gente sempre tem uma interrupção ali também no período do final do ano, né? A gente fica mais ou menos um mês sem os estudos para depois darmos continuidade. Mas, a priori, a próxima passagem que nós vamos analisar é a de Pentecostes, que se encontra lá no livro de Atos dos Apóstolos, do versículo 1 em diante. Nós ainda não definimos exatamente até onde será o recorte, mas vamos seguir por aí. Caso ocorra alguma mudança, né, da passagem, a gente informa no próximo estudo, em que iniciaremos então o novo texto, o novo trecho. Mas por hora, vamos concluir então aqui o versículo derradeiro desse trecho que tem nos acompanhado aí há algumas semanas. Eu vou ler o versículo anterior, versículo de número 16, para a gente recapitular um pouquinho o que nós conversamos, e então avançamos para o último versículo. Então diz lá o texto: tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E o versículo de hoje: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esse é o verso de hoje para nós. Nós estamos com o Everton aqui para fazer a leitura da Bíblia de Jerusalém, mas eu acredito que não estará assim tão diferente do que está aqui. Sobre o versículo 16 da semana passada, em síntese, em linhas gerais, o que nós tratamos? Quais foram os principais pontos aí sobre os quais nós conversamos? Alguém? Eu lembro que a gente começou no final do versículo, né? Falando sobre os dardos malignos, falando o que seriam esses dardos. A gente trabalhou bastante em relação ao pensamento, a sintonia, como que esses dardos vêm de todos os lados, atacando no momento. E a importância também desse escudo que está direcionado ao nosso certo. Né? Todo momento, às vezes, quando a gente ir algo, mas a gente tem que direcionar a fé ponto de algo que está sendo alvejado. De onde vem, né? De onde vem a saraivada. Saraivada. Então, como o Raoni bem frisou, a gente inverteu um pouquinho a ordem natural do versículo e começamos tratando ali da parte final, em que ele comenta sobre esses dardos inflamados do maligno. E aí, a gente tratou dessa expressão, dessa terminologia de que Paulo se serve, sobretudo de um ponto de vista espiritual. A gente até comentou sobre os duelos que aparecem até com uma certa frequência na obra de Kardec, já não existem mais naqueles moldes que eram realizados agora em nossos tempos, mas ainda existem, e muito frequentemente, de maneira muito presente, em outros moldes, especialmente nessa configuração de duelos
espirituais, né? De duelos que nascem dos projéteis, dos dardos de pensamentos e sentimentos adoecidos que nós lançamos, irradiamos de nós mesmos. Então, a gente comentou desses duelos no âmbito do lar, desses duelos, às vezes, no âmbito da própria doutrina espírita, de um grupo que se faça parte da profissão, mesmo da rua, né, da convivência social mais básica. Esse tipo de ação ou atuação está a todo tempo ocorrendo, porque independe de nós essa lei de influência mútua. O que nós podemos alterar, o que de fato depende de nós, é a natureza da influência. Agora, a influência ela sempre existirá, porque o espírito não está contido no corpo como um pássaro numa gaiola, dizem os espíritos. Então, ele se irradia. Toda vez que eu penso, tudo que eu sinto, a vida interior que eu cultivo, ela transborda para além de mim, influenciando as vidas em derredor, em maior ou menor grau, com maior ou menor alcance, a depender da intensidade com que eu cultivo esse ou aquele tipo de pensamento. Então, disso ninguém escapa, ninguém foge dessa lei de solidariedade ou de influência mútua, bem como das sintonias que então vão se estabelecer. Agora, está em nosso alcance e é dever nosso alterar, portanto, o que nós cultivamos e, com isso, a natureza da nossa irradiação, assim como das influências com as quais nós sintonizamos. Então, os dardos do maligno, dardos inflamados ou incendiários, a gente falou muito desse poder também incendiário desses dardos. Então, um pensamento infeliz comunicado, irradiado a um indivíduo, pode às vezes contaminá-lo a tal ponto que ele também passe a contaminar outros, e assim esse incêndio vai se alastrando de vingança, ou de ódio, ou de revolta, de desânimo. Então, esses dardos são, sobretudo, espirituais, de natureza espiritual. E o duelo segue existindo no mundo. Ainda é algo a ser vencido, a ser superado. Não mais aquele na praça pública, lá na rua, em que se marcava o horário e se digladiavam até a morte, mas agora, sobretudo, esses embates invisíveis, muitas das vezes, no plano do espírito. Diga, Fer. Eu ia comentar isso que você falou agora. Porque quando você comentou do duelo, né, é aquela coisa do inimigo declarado. Todo mundo sabe, eles são inimigos e vão resolver. E essa coisa dos dardos é muito isso que você falou, a questão da invisibilidade. Às vezes você está lançando esses dardos com um sorriso no rosto. Exatamente. Com um verniz ali de hipocrisia, de uma falsa, né, aparência de virtude. Então, isso pede do espírito muita maturidade para se conhecer tal qual é e ver mesmo a natureza daquilo que ele emite. Não viver apenas da aparência que os outros têm de si, mas do que realmente ele é, cultiva, emite, distribui vida afora. E então a gente falou também desse escudo da fé, que seria aí a primeira proteção, antes mesmo da couraça, antes mesmo do capacete, antes mesmo de qualquer outra parte dessa armadura, temos ali o escudo da fé. Então, falamos da prevalência dessa virtude, da importância da fé em filtrar os choques, pelo menos boa parte dos choques que nós recebemos da vida, seja de uma experiência difícil ou dolorosa, seja de um ataque, de uma calúnia, de uma ofensa. Quando a fé está bem portada, digamos assim, quando a fé está bem colocada na vida do indivíduo, ela cumpre essa função protetiva, ela absorve boa parte do impacto, de modo que aquilo não chega de maneira tão avassaladora no ser, se ele tem ali o escudo da fé a protegê-lo. Então, o desespero que poderia surgir a partir de uma notícia de uma enfermidade, ele será muito filtrado, ele será muito amortecido pelo escudo de uma fé sólida, que, portanto, confia também. Esse foi um outro ponto que nós tratamos, fé e confiança. Essa relação que se estabelece quando a fé é vivida em toda a sua pujança, de fidelidade de fato, uma vivência real, sincera daquilo que se tem aprendido, ela produz confiança no alto. Agora, quando é uma fé simplesmente mascarada, convencional, exterior,
ela até pode parecer luminosa, né? Louvável, vista de fora, mas existirão muitos pontos de insegurança no ser, porque a sua consciência não estará tranquila. A fé real surge num clima de consciência tranquila. Uma fé afetada, ou seja, artificial, ela pode surgir num ambiente interno de pura hipocrisia. O indivíduo parece assim tão devoto, com tanta fé, mas internamente ele não tem o clima necessário para que a fé sólida mesmo se estabeleça. A gente voltou lá àquele versículo de Paulo para Timóteo, guardando o mistério da fé numa consciência pura. Então, acho que os pontos principais que nós tratamos foram esses. Mais alguma dúvida, alguma questão que ficou em aberto? Não? Beleza. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nós temos aqui mais um elemento da armadura. Temos um primeiro elemento que seria aqui, entre aspas, viu? Uma arma. Né? A única arma legítima aqui, uma das únicas armas legítimas do cristão, que dali por diante, uma vez tendo abraçado a proposta do Cristo, terá para sempre embainhada a sua espada de natureza física, né? Ou de natureza mais material, das paixões, a espada de ferir, terá sido embainhada. Mas qual, então, é essa espada da qual Paulo fala aqui? Antes, vamos conversar sobre o último elemento da armadura, o capacete. Eu Diga achei lá. essa construção toda aqui do primeiro me chamou a atenção. Primeiro pelo verbo, que é um tomar também o capacete. Sim. Né, o tomar está aparecendo, né? É um movimento de ação da parte da criatura. Sim. E aí ele encontra o capacete, que parece ser uma ferramenta de defesa. E ao mesmo tempo ele está falando da salvação, que muitas vezes a gente enxerga como algo que nos é concedido por um terceiro. Principalmente a gente enxerga ali na figura de Jesus, nos ofertando essa salvação. Mas ele usa esse verbo do tomar, que é um verbo de atitude, de ação. Então, essa construção me chamou a atenção. Muito boa colocação, Fer. Primeiro, recapitulando novamente esse verbo, né? O tomar já apareceu lá no versículo 13, tomai toda a armadura de Deus, a gente até falou da importância desse imperativo. E especialmente aqui nesse caso, esse imperativo, esse verbo no imperativo, casado com esse conceito de salvação, que aqui não tem como, né? A gente vai falar um pouquinho dessa visão, desse conceito que nós construímos ao longo dos séculos na teologia tradicional, e vamos falar sobre como o Espiritismo vai renovar esse conceito em torno da salvação. Isso me faz recordar um versículo que está na Epístola de Paulo aos Filipenses, que é muito similar a essa ideia aqui que a Fer captou para nós. Paulo vai dizer lá, operai a vossa salvação. Então, de novo, nós temos um verbo no imperativo, amarrado, conectado com o conceito da salvação. Então, não é por acaso que Paulo faz essas vinculações, para que essa ideia da salvação não fosse incompreendida. Infelizmente, acabou sendo incompreendida. E o que nós construímos em torno da salvação? Na teologia mais tradicional, embora existam diferenças dentro dela própria, por exemplo, na teologia, na visão da Igreja Católica, depois na visão da Reforma Protestante, mesmo dentro da Reforma nós vamos ter diferenças ali, mas o que nós temos, né? Vou tentar sintetizar aqui. A salvação, ela seria um produto da graça divina. As boas obras, as virtudes, seriam uma espécie de efeito secundário de abraçarmos essa graça, mas não seriam a causa da salvação. Percebe? A salvação seria uma oferta de Deus ao ser humano, que acolhendo essa graça e cumprindo determinados ritos ali, lá os sacramentos que foram estabelecidos, então aderindo, né, a essa graça do Cristo que veio e morreu por nós naqueles moldes e tal, cumprindo determinados ritos, então o Espírito estaria, o ser, a alma estaria garantindo a sua salvação. As boas obras
seriam, digamos assim, um elemento adicional, um anexo, um adendo desse processo, mas não seriam elas as geradoras da salvação. Não seriam elas as geradoras da salvação. Então, essa é a visão da teologia, estou simplificando aqui, mas é a visão da teologia tradicional. Com a reforma, Lutero propõe algo um pouco diferente. Ele muda a visão da soteriologia. O que é a soteriologia? É o estudo da salvação. Soter, um verbo grego, significa, ou substantivo, que significa salvação. Daí a gente entende de onde vem a palavrinha difícil do português, soteropolitano. Aquele que nasceu em Salvador é soteropolitano. Por quê? Porque soter, em grego, significa salvador, ou salvação. Daí vem esse nome. Então, Lutero, ele muda um pouco a soteriologia. O que ele propõe? A salvação vem da fé. Então, para Lutero, a adesão, e o que ele entende por fé? Esse reconhecimento de que Jesus é o Salvador. As obras não seriam essenciais na visão que Lutero propõe da salvação. Muito inspirado em Paulo. Em alguns textos de Paulo, que ele analisou ali ao seu molde. E então, as obras não seriam importantes. Por quê? Lutero, ele vai pegar algumas falas de Paulo, quando ele fala das obras da lei. O que seriam as obras da lei para Paulo? Aquela excessiva preocupação, os escrúpulos excessivos com as convenções, os formalismos religiosos, determinados ritos. Então, a excessiva preocupação com a circuncisão, com o sábado, com os rituais de purificação. Paulo dizia isso, ele diz claramente, as obras da lei não geram a salvação. Não é pelo fato de você ter marcado lá a circuncisão, não é pelo fato de você fazer assim, um assado, tal ritual. Não é isso que define a salvação. Então, ele fala de fato que as obras da lei não geram a salvação. Mas ele não menospreza as obras. Porque as obras, que seriam os frutos de virtude, de bondade e realização, são um corolário inevitável da fé para Paulo. E é isso que Lutero não pôde alcançar ali. Então, ele fala de uma salvação pela fé. Reconheceu Cristo como Salvador, então a salvação estaria garantida. Ela não depende da criatura, a não ser dessa adesão ao Cristo como Salvador. Então, já deu para notar que a visão mais tradicional de salvação difere muito daquilo que o Espiritismo propõe. Numa, as obras sequer são importantes. Na outra, as obras até têm uma importância, mas é secundária, elas seriam um subproduto da graça, digamos assim, não a raiz da salvação. Agora, na doutrina espírita, elas são o próprio móvel da salvação, que não é entendida mais como, digamos assim, um ato no tempo, mas sim como uma construção ao longo do tempo. Na visão tradicional, a salvação é assim, eu tenho uma encarnação, eu tenho uma vida. Ao final dessa vida, serei salvo ou não, podendo passar por um purgatório. Mas é um ato, né? É um momento só. Estou salvo ou não. Agora, na doutrina espírita, o que é a ideia? A salvação ela é construída em muitos e muitos séculos, milênios de operação, de realização do Espírito na construção desses valores. Porque a salvação não é senão, à luz da doutrina espírita, a evolução, o progresso do Espírito, libertando-se das paixões, das amarras materiais e tudo mais. Então, dentro dessa perspectiva, faz todo sentido que Paulo associe um verbo no imperativo, aqui mais de uma vez, como nós vimos, ao conceito de salvação. Toma a tua salvação, ou seja, labuta por ela, opera a tua salvação. Porque essa é a dinâmica da evolução que a gente vai aprendendo na luz da doutrina espírita. Então, muito importante, né, a gente trazer esses conceitos, isso que a Fê levantou aqui para nós, para a gente entender melhor a sutileza do que ele está falando. Passa, diga. Não está falando. Estou fazendo uns quantos atributos de Deus, né? Que é a bondade e a justiça não dão certo com a definição tradicional. Sim. Ele não salva todos e alguns estão condenados, né, eternamente. E também, quem não teve a oportunidade de conhecer... Esse é um dos principais argumentos, né? Que o próprio Kardec vai levantar. Né? E quem nunca ouviu falar da mensagem do Cristo? Como é que se salvou? Estaria, então, fadado inevitavelmente à perdição?
faz sentido? À luz de um conceito assim elementar de justiça, faria sentido? E aí que começam todos os problemas dessa visão. Aquele que viveu 2 dias, nasceu e desencarnou, e o outro que viveu 90 anos. O que viveu 2 dias será considerado da mesma maneira que o que viveu 90 anos, quando ele não tinha nem discernimento para aceitar essa graça ou para aderir ao Cristo, né, como o seu Salvador lá, não tinha nem discernimento ainda para isso. Então, a gente começa a entrar numa série de problemas de lógica mesmo, de justiça, baseando-nos nesses atributos de Deus, quando consideramos esse outro conceito, essa outra visão de salvação. Vou passar para o Marco ali, que ele está esperando um tempinho. Não, na verdade eu estava ouvindo. Eu não sei nem se vocês vão aprofundar nessa questão da operação da salvação. É que eu ia falar do capacete. Eu estava pensando, principalmente com relação ao que a gente estudou na passada, porque ficou claro que os dardos são emissões do pensamento. E a mim pareceu que o capacete é uma proteção da cabeça, que seria, na verdade, também uma proteção do pensamento. Ou ali o capacete está relacionado à razão, à inteligência. Então eu fiquei um pouco perdido, porque eu imaginei, ou os dardos também podem, porque a couraça, né, o que protege os dardos, também pode estar relacionado com o sentimento, né, que a gente, acho que falou também. Então, é mais ou menos sobre isso, sobre esses elementos de proteção aí. Sim, amigo, é muito importante, né? Eu acho que aqui, didaticamente, a gente fez essa divisão, né, da couraça mais atinente aqui à proteção do sentimento, e hoje a gente vai trabalhar o capacete aqui como dando ênfase a essa proteção do pensamento, né, daquilo que pensamos, dos nossos horizontes, para que os dardos, por exemplo, do pessimismo, não venham a fecundar, não venham a contaminar o nosso pensamento, o nosso raciocínio, perdendo ou fazendo-nos perder essa visão da vida mais ampla, do horizonte mais amplo, o que faz a criatura mergulhar muitas vezes em estados também de profundo pessimismo, desesperança em relação à humanidade, em relação ao mundo. Quando ela acolhe esses dardos no seu pensar, no seu raciocinar, ela deixa de ver com mais clareza os horizontes e ela acaba tendo uma visão mais estreita. E isso compromete muito a caminhada do ser aqui nesse mundo. Entendi. Então, os dardos sendo a origem do maligno e podendo afetar tanto num quanto no outro, não é? Exatamente, tanto num quanto no outro. Por isso que é preciso proteger a ambos aí, nesse caso. Você falou uma coisa? Salvação aí, eu me lembrei de um episódio. Eu tenho um amigo evangélico, protestante, como ele, uma dessas igrejas mais tradicionais, digamos assim. E uma vez eu estava andando com ele na rua, perto do Banco do Brasil, né? Há muitos anos atrás, ele falou assim para mim: eu não concordo com essa frase espírita aí de que fora da caridade não há salvação. Uhum. Ele falou: se a pessoa tiver fé, ela for honesta, cumpridora dos deveres dela, no meu entender, está salvo, né? Vindo ao encontro daquilo que você falou de outras crenças, né? Ter um entendimento mais circunscrito a esse aspecto de fé e salvação e de ser uma pessoa honesta, trabalhadora. E foi muito interessante, porque eu não tive a oportunidade de retrucar, porque teve uma outra pessoa ao encontro, e por sinal, acho que era pastor na época da igreja dele, tá? Ele falou para mim: não fala que você é espírita. Por favor, não diga que você é espírita. Então, para evitar uma polêmica, claro, ele é um amigo assim da adolescência, uma pessoa maravilhosa, temos uma amizade muito grande de muito tempo atrás, né? Mas foi interessante que eu não tive a oportunidade de educar e tal, mas a gente vê como é mais reduza, mais fechada nesse entendimento, né? De que a salvação está fincada, acima de tudo, na fé, você acreditar em Deus, acreditar na religião que professa, no caso que ele estava colocando ali, e no comportamento, mas não no comportamento obrigatoriamente de caridade, mas de responsabilidade, de ser honesto e tal. Eu nunca mais tive a oportunidade de voltar ao assunto com ele, nem me lembrei de ser honesto. Não para polemizar, mas foi interessante que não tive tempo, né, até dizer
o amplo sentido do fora da caridade na salvação da doutrina espírita. Né? Isso foi interessante. Vem absolutamente ao encontro do que você estava colocando. Ainda tem preconceito, porque não fala que você é espírita. Não, mas aí não. Aí foi no outro sentido, porque ele disse que estava por aí. Acho que o pastor provavelmente era muito radical. E ele falou, vai criar. Nós trabalhamos juntos, eu e ele sócios, né, numa determinada empresa, mas dentro do mesmo espaço tinha um outro senhor que também ocupava espaço, mas trabalhando as coisas dele. Ele era corretor de imóveis, ele e esse amigo tinham representações comerciais, nós pagávamos as salas juntos, dividíamos o espaço. Né? E era muito interessante, porque o espírita, ele presbiteriano, e o terceiro amigo lá era testemunho de Jeová, como se diz. Né? E a gente dava muita risada com o seu Milton, porque era o nome dele, deve ser, perdi contato, mas ele era testemunha de Jeová recente, né? E de vez em quando ele falava, nossa, graças a Deus que deu certo. Não, Deus não, Jeová, perdão. Então, porque ele estava habituado a usar essa expressão Jeová. Mas ambas pessoas maravilhosas, boníssimas, grandes amigos, né? Mas o entendimento é que me trouxe a lembrança, né? Isso que você estava colocando. E assim é mesmo. E esse amigo extremamente, assim, no meu olhar, é caridoso, ajuda as pessoas, né? Mas não entende que isso seja um preceito, digamos assim, para uma situação melhor, vamos dizer assim. Muito interessante. Bom, voltando aqui então, juntando agora as duas coisas, né? O capacete e a salvação, vamos tentar entender melhor o que Paulo quer dizer com isso. Então, o Marco já puxou aí esse fio para nós, da proteção em torno do pensamento, né, do raciocínio, manter essa clareza de horizonte que nos estimula, que nos dá força a seguir diante de uma dificuldade, por exemplo. E um ponto que eu acho que vale a gente mencionar aqui é essa palavra capacete, no grego é perikefaleia, que significa literalmente, né? Peri é uma preposição no grego, que é no entorno dele. Então, a própria palavra perispírito foi cunhada a partir daí, né? Aquilo que está no entorno do espírito. Kefaleia, cabeça. A gente tem até a palavra no português cefaleia, que vem do grego. A gente vê quantas coisas vêm do grego no português. Perikefaleia seria, então, uma camada, algo em torno da cabeça. E aí traduz por capacete. Isso nos remete a um pouco do que nós falamos lá sobre a sandália, né? A gente falou que era algo sob os pés, então uma camada ali também. Então sempre essa ideia de algo que está envolvendo, algo que está protegendo. Vamos transpor isso agora para o plano do pensamento, né? O plano do raciocínio. E para tanto, para nos ajudar um pouco, vamos pegar um outro versículo de Paulo que é muito similar a esse trecho aqui, agora em 1 Tessalonicenses 5:8, em que ele vai acrescentar um pouquinho, um elemento aqui a mais, para a gente compreender melhor o que ele quer dizer. Lá nesse versículo de Tessalonicenses, ele vai dizer assim, tendo por capacete a esperança na salvação. Então, aqui ele diz o capacete da salvação, lá ele diz o capacete, tendo por capacete a esperança na salvação. Então, é basicamente a mesma coisa, mas ele acrescenta essa palavrinha esperança. E isso vai abrir para nós um horizonte aqui de reflexão para buscarmos compreender o que ele está querendo nos dizer. Então, pensa assim, o que nos move? Né? Outro dia eu até conversava com a Flávia, a respeito lá de uma amiga, e elas falando sobre educação, né? A Flávia e essa amiga dela, e essa amiga, em determinado momento, manifestou assim, um pouco desse receio, né? Dessa desesperança. Nossa, mas é tão difícil, né? Parece que a humanidade mesmo não tem jeito, é tanta coisa, né? É guerra ainda, é corrupção, isso, aquilo, outro. E daí a Flávia comentou com ela, né? Não, mas nós trabalhamos com educação, né? Nós temos que ter esperança, nós trabalhamos com isso.
parte fundamental da educação ter essa esperança que a educação vai cumprir o seu papel. Mas, por que para muitos corações é mais difícil manter isso? Porque é uma esperança que não vê além de uma existência. É uma esperança muito reduzida no tempo. Vê-se uma geração. Não se vê um trabalho a longo prazo, porque não se entende essa salvação sendo operada a longo prazo. Eu tenho uma ideia, a minha vida vai até o túmulo e é isso. Minha contribuição no mundo é essa. Eu não vou voltar mais. Ou eu estou pegando só o recorte dessa geração. Eu não estou pensando nas possibilidades da humanidade no porvir. Então sempre fica muito estreita a visão e isso mina a esperança. Isso limita. Por quê? Porque não tem essa compreensão de que o processo que estamos inseridos é um processo milenar, no qual nós estamos agora dentro de um recorte dele, bem estreito, mas estamos a trabalhar por isso. Os séculos vindouros que serão produto do agora. Agora, a visão materialista, a visão mais estreita, ela limita muito isso. E aí se torna uma coisa muito vaga essa luta pelo futuro. Porque, não estarei, não verei, não sei se será assim. Agora, quando você tem a ideia clara, certa, de que você já esteve participando desse processo N outras vezes, e o acompanhará em espírito e voltando à matéria outras tantas vezes, isso amplia muito a sua esperança, o seu estímulo para seguir trabalhando. Você não está trabalhando para esses 100 anos. Você está trabalhando para a salvação, isto é, a educação, a libertação da humanidade a longo prazo. Então, Paulo, mais uma vez, agora na Epístola aos Coríntios, capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ele diz assim: se nós temos esperança em Cristo só nesta vida, somos as mais miseráveis de todas as criaturas. E esse é um sintoma que vemos em muitos corações do mundo. Sabe, é coisa de criança, né? Mas você falando disso, eu lembrei muito dessa passagem na minha vida. Quando meu pai desencarnou, tinha eu com 11 anos, um irmão de 7 e um de 1 mês. E eu já era de ir nas igrejas, sabe? Eu sempre fui de ir na catecismo, todas essas coisas. Mas eu tinha entendido que Deus era bom até aí, tá? Mas quando aconteceu esse episódio, eu fiquei muito achando que Deus não era bom. Porque se Deus fosse bom, como que ele ia levar o pai de 3 crianças tão pequenas e num sofrimento que a gente ficou de todas as situações? Então eu falava, Deus não é bom, porque eu pensava nas vidas mesmo, não conhecia mais nada. Exato. Não tinha o que falar de outras vidas, né? Então foi muito difícil para eu voltar a ter esse entendimento de que Deus era o Criador, que Deus era bom. Aliás, eu passei realmente a entender tudo isso depois de espírita, porque eu fui muito de igreja, mas eu achava que não era legal, entendeu? Deus não era bom. Para mim, assim, pelas coisas que eu via, por tudo que eu via, no entendimento que eu tinha de religião, Deus não era bom. E marcou muito esse desencarne do meu pai com a religião que eu falava, Deus não é bom. Na época, tinha até aqui na catedral o Cônigo Virgílio, não acho do seu templo, né? E ele tinha muita paciência, porque eu ia lá, eu queria saber respostas das coisas, entendeu? Eu ia lá e sempre tinha a mesma resposta, que era para eu rezar, né? Eles falavam lá quantas vezes. E ele falava, isso é um mistério, não dá para você entender, é um mistério. E eu ficava louca, porque eu queria entender, eu falava, não é assim, não pode ser assim, eu preciso entender, eu falava. Mas eu era criança, tudo bem, ia lá conversar com ele, sabe? Mas assim, conforme as passagens da nossa vida, eu acho que fica, se você não tiver esse entendimento, para que fazer tudo direito? Para que não tem motivo, entendeu? A revolta, não era bem revolta, mas era... Eu queria entender, mas se você não tem alguém que te mostre o que é realmente, entendeu? O entendimento diferente, fica muito difícil. É só se colocar
no lugar das outras pessoas que não têm entendimento. É muito complicado para administrar tudo, sabe? Ou seja, Isso é verdade. Essa visão espírita que a gente tem da continuidade da vida, vidas passadas, vidas futuras, ela justifica a ideia de justiça e bondade divina. Com certeza. Que você recebe de acordo com o que você oferece. Uma pessoa que não pressuponha outra vida, não sei essa que está aqui, e depois você morre e vai não sei para onde, ela não tem como justificar isso. Realmente parece uma grande injustiça divina. Justiça divina, é isso mesmo. Eu falo, não. Ou seja, né? É uma questão de horizonte, de perspectiva. Quanto mais amplo o horizonte que eu abarco, mais estímulo eu encontro para seguir até ele. Quanto mais estreito o horizonte que eu abarco, mais sufocante parece, mais nos parece faltar estímulo para seguir adiante. Ou seja, quando eu vejo um horizonte amplo, claro, vislumbro um caminho, aquilo me preenche de um estímulo para lutar, para perseverar naquele caminho até alcançar aquele horizonte. Quando me falta o horizonte, também me falta o estímulo para seguir. Então é mais ou menos disso que Paulo está falando, né? Tanto quando trabalha aqui essa ideia do capacete da esperança na salvação, assim como também quando ele fala lá se somos, ou se a nossa esperança em Cristo se reduz a esta vida, somos os mais miseráveis de todas as criaturas. Então ele está falando desse horizonte, ou seja, conseguir vislumbrar isso que nos aguarda, o que é o projeto, o que é a finalidade da vida, nos traz hoje muito mais serenidade, muito mais resiliência para lidar com o processo, tanto em relação ao meu aperfeiçoamento, quanto da humanidade como um todo. Agora, se eu não tenho essa ideia do projeto de salvação em curso, a longo prazo, eu vejo ainda tantas expressões do mal, de perversidade, de desvios, e aquilo muitas vezes alimentará em mim uma desesperança. Por quê? Porque eu não estou vendo o projeto como um todo, eu estou vendo o recorte da humanidade agora, com tantos problemas, eu estou vendo o recorte de mim mesmo agora, sem vislumbrar qual é a meta, qual é a minha destinação, que é certa, tão certa quanto a minha origem, também a minha destinação sublime. Então, ter essa visão clara do que é a vida, do que é o projeto divino para nós e para a humanidade como um todo, é um dos melhores elementos protetores do nosso pensamento, contra quaisquer dados de pessimismo, de revolta, de preguiça, entre outras coisas. Ele nos protege desses dardos que, se alcançassem o nosso raciocínio, o nosso pensamento, ou nos levariam a esse pessimismo, ou a revolta, ou a estagnação, a não valorização do tempo, a postergação de determinados trabalhos. Agora, quando eu tenho essa clareza do que está em curso, do valor da encarnação, mas também do projeto a longo prazo, eu tanto sei valorizar o agora, como também sei esperar e compreender o tempo das coisas, de cada ser, de cada renovação, mudança no âmbito da humanidade. Então, isso me nutre, me protege desses dardos que a todo tempo são lançados em todas as direções. Basta se abrir um noticiário desse, você vai ser alvejado com inúmeros dardos anti-esperança, anti-bom ânimo. E se você não tiver com o capacete da esperança na salvação, ou seja, a humanidade tem jeito, a humanidade sim progredirá e todos nós progrediremos e Cristo estará conosco. Se você não tiver com isso te protegendo, daqui a pouco você é mais um na conta dos pessimistas a alardearem para todo lado. A humanidade não tem jeito, nós como seres humanos falhamos, somos o câncer da Terra. O que a gente mais ouve, né, nesses momentos difíceis assim, que a gente está vivendo agora em relação à natureza, às vezes você vê indivíduos que são cristãos, espíritas, falam, não, nós humanos somos o câncer da Terra, não tem jeito e tal. E, gente, que visão é essa? Nós estamos em construção, e a obra-prima de Deus somos nós espíritos, né? Todos os seres criados por Ele. Então, é mais ou menos disso que nós estamos tratando aqui. Diga lá, Marina. Oi, pessoal.
Sobre essa questão de... eu acho que é nem tanto o sentimento que eu tenho em relação a esse caminho largo, não é de desesperança, mas talvez um pouco a consciência de tão longo caminho que ainda tem para ser percorrido. E eu estava até meditando, assim, esses tempos mesmo, como isso às vezes me gera um pouco de, talvez seja desânimo mesmo, ou um, uma coisa ruim. E é justamente o oposto do que você trouxe agora, né? Então, foi curioso, porque exatamente a mesma visão, o mesmo conhecimento de saber que existe a eternidade, tem gerado em mim um pouco do oposto, né? Então, como sair disso? Porque é um buraco. Vamos lembrar o próprio mestre, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o que é a questão? Quando você começa a construir em você o mundo regenerado que você espera, você não estará mais tão sujeito à inconstância, à impermanência, aos conflitos e duelos do mundo de expiação e provas que ainda temos. O que você será agora, uma mini-célula, um pequeno núcleo do mundo regenerado onde você está. Porque o mundo regenerado já começou a estar dentro de você. Então é isso que Jesus está falando. Qual que é a raiz desse bom ânimo? Eu venci o mundo. Ou seja, começa a vencer o mundo em você, começa a agir diferente do mundo, porque então não vai te faltar esse bom ânimo. Você vai começar a irradiá-lo para esse mundo ao seu redor. O que você vive não é o que te acontece. O que você vive é o que você cultiva por dentro, é o que você abre a porta ou não. Se você conseguir conservar e cultivar o mundo regenerado, em regeneração dentro de você, por mais que os raios, os dardos do maligno, no mundo de expiação e provas ainda, nos alvejem de todas as partes, nós estaremos lá dentro, por essa armadura mesmo, protegidos, cultivando, conservando o bom ânimo que poderemos então irradiar as vidas ao nosso redor. Então, você vê essas almas que contribuíram tanto para o progresso da humanidade, sim, por vezes eles choravam, por vezes eles ficavam ali, como diz Paulo, né, atribulados e tal, mas ao mesmo tempo ele também diz, mas não desanimados, mas não perplexos. Ele vai sempre mostrando essa força de uma vida interior. Recebe os choques, lida com as dificuldades de um mundo em construção, de seres em construção, mas por dentro ele encontra sempre força nova em Cristo, porque já o trouxe para viver consigo. E então ele consegue ofertar ao mundo não os dardos do maligno, mas as setas de luz que vão aí fecundar, né, e alvejar no bom sentido agora outros corações. Diga lá, Tiago. Oh, perdão. Pode ir, Tiago. Aquela frase parecida, né, do Mahatma Gandhi, em que sejamos a mudança que a gente quer no mundo, né? Acho que vai ao encontro disso que você falou, relacionado à transformação interior, que a gente começa a enxergar o mundo na nossa ótica, né? A gente conseguindo enxergar aquilo que, um pouquinho das nossas melhoras, a gente consegue ter um fio de esperança no mundo, né? Mas é muito difícil. Os trabalhos de formiguinha, muitas vezes, como nossa colega falou, às vezes a gente sente um pouco cansado, olha para o externo, né, ao invés de olhar para o interno e ver tanta notícia, falta um pouco de capacete muitas vezes, né? Então isso gera esse cansaço e tal. Eu diria que é essencial aqui o capacete, é ele que tem faltado muitas das vezes, porque a gente muito facilmente se deixa atingir, né, por esse tipo de dardos, por esse tipo de raciocínios, a gente começa a pensar conforme o mundo e não conforme Cristo, conforme a espiritualidade superior. E isso, então, vai turvando, né, a nossa vida. E me lembra mais uma frase de Paulo, que lidou tanto com isso, né? A gente pensa, aos tempos de Paulo, gente, a questão ali era o Império Romano, entendeu? Era 10 mil cristãos sendo crucificados
em uma festa romana. Era coisa assim que eles tinham que lidar. O horizonte, se hoje é sombrio e ainda desafiador, aqueles tempos era treva, né, muitas vezes, com a qual eles tinham de lidar. E, no entanto, Paulo diz, olha, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que saibais qual a boa e justa vontade do Senhor. Então, ele fala para a gente não se deixar conformar, moldar segundo os padrões de pensamento, de raciocínio do mundo, para a gente poder seguir. Vamos só aproveitar aqui, antes de passar para as amigas ali que querem comentar também, vamos ler uma mensagem antes para a gente consolidar esse conceito. Comentário de Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 94, comenta ele o versículo aqui citado, 1 Tessalonicenses 5:8. A mensagem chama-se Capacete da Esperança. E aí o Emmanuel vai dizer assim, o capacete é a defesa da cabeça em que a vida situa a sede de manifestação do pensamento. Então, bem em consonância com o que o Marco trouxe. E Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. Então, a revestir o cérebro cristão, o cérebro do discípulo de Jesus, o capacete da esperança na salvação. Se o sentimento muitas vezes está sujeito aos ataques da cólera violenta, e aí quando a gente falou de sentimento falamos da couraça, o raciocínio, em muitas ocasiões, sofre o assédio do desânimo, à frente da luta pela vitória do bem, que não pode esmorecer em tempo algum. Esse parágrafo do Emmanuel aqui sintetizou tudo que nós comentamos aqui nos 2 últimos comentários. Diga, Fer. Eu estava pensando muito assim na esperança, embora um sentimento, ela é esse sentimento que convida a razão, vem aqui, me dá uma mão, porque se a gente for parar para pensar de uma forma racional a respeito das coisas, vocês estavam comentando, no passado a gente tinha esses 10 cristãos morrendo. Sim. Na nossa vida mesmo, se a gente fosse parar para pensar, todo mundo passa por dificuldade. E a gente, quando olha para nossa, eu estava passando, eu consegui. E aí vem uma outra dificuldade, muitas vezes eu tenho essa dificuldade de parar e racionalmente pensar, não, eu consegui vencer aqui, então Sim. Isso também é possível de ser vencido. E a gente entra nessa zona do desespero e do desânimo, que falta esse convite da esperança de quando a razão vem aqui. Vem aqui também. Até pensando em termos do que a Van trouxe, né? Racionalmente pensar sobre os próprios atributos de Deus e sobre as falas do Cristo. Olha, Cristo é um espírito puro, é o governador deste planeta, portanto, suas promessas não seriam vãs. E o que ele prometeu, portanto, há de se cumprir, mais cedo ou mais tarde. Deus é justo, infinitamente justo, amoroso, sábio, onisciente, onipotente. Portanto, se Deus é o Criador, se há uma providência divina, se ela conduz, a Terra vai encaminhar-se para o progresso. É inevitável. A questão, aí existe uma margem do livre-arbítrio humano que pode complicar ou não. Mas, racionalmente pensando, não tem outro fim, não tem outro resultado desse processo senão o progresso. Como Paulo diria, nada podemos contra a verdade, senão a favor dela. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, são pensamentos racionais nutridos pela esperança que nos fazem centrar de novo. Né? Falo, não, mas espera aí, a criatura está assim, mas isso é condição desse espírito, que ainda tem essas fragilidades, mas ela vai avançar, a humanidade, mesma coisa. Não é assim, mas não é assim. Exato, é estado. Que é importante, né? A gente vê, mexe algum relato, o tanto que a nossa mente é poderosa, de a gente conseguir as coisas por não saber que aquilo era impossível, ou de deixar de conseguir coisas assim, por acreditar que não é possível. Ver essas relativas de você começa a acreditar em memórias que nem eram suas, né? Sim. E em relação a essa esperança da melhoria, eu tô lembrando, minha filha a Júlia estava assistindo um filmezinho, desenho animado de Jesus. E pegou justamente o do nascimento e Herodes mandando matar as criancinhas.
E ela ainda com 3 anos estava sem entender. Mas por que mandou matar? Por que mandou matar um homem mau? Aí eu falei, Juju, ele era mau. Mas hoje ele é muito melhor que a gente. Eu expliquei e tal. E passaram-se meses e meses. E ela vira e mexe e tocava. Aquele homem mau, hoje ele é melhor que a gente? Eu falava que era. Ai, que legal. Aí quando ela vai falar alguma coisa de ladrão, ela fala, mas Deus ama, ele vai ser melhor que a gente, né? O ladrão vai ser melhor que a gente. Aí, que legal. E assim, se for pensar, é muito pouco tempo para uma evolução tão grande, né? Sim. E a gente pensa como a humanidade está hoje. A salvação é um passo dali. Sim. Para quem não pegou a referência, né, que a gente comentou aqui, o Herodes o Grande, o autor da Matança dos Inocentes, depois viria a ser São Vicente de Paulo, né, que ali viveu no século XIV ou XV, se não me falha a memória, e foi um grande espírito, né, conhecido como apóstolo da caridade, muito ligado a Eurípides Barçanufo, né, eles têm um vínculo do pretérito, benfeitor espiritual de Eurípides Barçanufo, inclusive nessa última encarnação. Então, aos tempos de Jesus, ele foi Herodes o Grande, o autor, o que esteve por trás da matança dos inocentes, daquelas criancinhas que foram assassinadas. E a gente no morro não chegou ainda aos Exatamente. pés dele hoje, né? Muitos espíritos que estavam lá, não em condições assim tão tristes, hoje talvez estão bem aquém do que ele já se encontra. Preocupar realmente com essa luz dentro da gente, sem falar que ela vai crescer, vai radiar tudo, mas só da gente preocupar com isso já é um grande passo. Hoje Então, estava até as crianças ouvindo aquela Flor de Luz. Sim, Flor de Luz, sim. Verbos diversos. Que música Flor de Luz, que começa a flor de luz que ilumina dentro de mim, vai iluminando a vizinhança, a casa, a vizinhança, a cidade, o país, o planeta, o universo. É Flor de Luz mesmo, Álvaro. É que o João Galberto faz parte tanto do Flor de Luz quanto do Verbo Diverso, confundi aqui. Mas são musiquinhas muito legais, né, do Flor de Luz. Tem lá disponível no YouTube Music, no Spotify, não sei se tem também. Mas é isso, olha que exemplo legal que a Van trouxe, né? Então, fatos como esse, relatos como esse, que são compartilhados pela espiritualidade conosco justamente para nos alimentar essa esperança na salvação, isso nos traz uma imensa força de realização, de confiança nas nossas possibilidades de melhoria, nas possibilidades de melhoria dos outros, por mais que eles pareçam perdidos ou equivocados, né? Porque assim foi Jesus para com Saulo de Tarso, assim foi Jesus para com Pedro, entre outros. Então, voltando aqui, ó, esse último parágrafo foi bem, casou muito bem com o que a Marina havia trazido, né, também o Tiago. E ele segue, raios anestesiantes, ó os dardos aqui, raios anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. Então, tanto no mundo, as forças no mundo que ainda operam no egoísmo, voltadas para o interesse, estão a todo tempo lançando esses raios, também os espíritos desencarnados que operam contra o Cristo, a todo tempo lançando esses raios anestesiantes. A exigência de todos, a indiferença de muitos, procuram cristalizar a energia do discípulo, dispersando-lhe os impulsos nobres ou neutralizando-lhe os ideais de renovação. Então, ele vê a indiferença humana, por mais que ele trabalhe, ele vê a ingratidão de tantos, ou outros que exigem dele o que ele ainda não consegue dar, embora esteja no empenho, no esforço. Então, essas cobranças, essa indiferença, são dardos que chegam, e se a gente não tiver com o cérebro aqui, o pensamento bem protegido com o capacete dessa esperança, a gente logo se deixa envolver por eles. Contudo, é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem, ainda mesmo quando o mal transitório estenda raízes em todas as direções. É necessário esperar o fortalecimento do fraco, à maneira do lavrador, que não perde a confiança nos grelos tenros, aguardar a alegria e a coragem dos tristes, com a mesma expectativa do floricultor, que conta com revelações de perfume e beleza no jardim cheio de ramos nus. É imperioso reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão nunca representa atitude inoperante.
por agir e melhorar continuadamente pessoas, coisas e situações em todas as particularidades do caminho. Ou seja, essa esperança, ela só se mantém, esse capacete só está ali bem colocado quando ele se traduz também em operação. Não é que ela esperar, então estou esperando um mundo melhor. Está lá, inerte, ocioso, não estuda, não se melhora, não vai a campo, não quer servir. Isso não é esperança, né? Isso é espera. E a espera é tem que tomar fértil. cuidado muito, sabe? Porque às vezes você fala, se eu tenho tantas vidas, por que eu vou fazer isso agora? Exatamente. Já que é assim, eu posso errar um dia. Posterga indefinidamente, né? Isso que eu fiz em palestra, que muitos espíritos usam disso para poder, né, fazer com que a outra pessoa não, né, fique parado, né? Exatamente. Então, isso também a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com esses, mais esses dardos seriam também, né? E se a gente não pegar com a cabeça, né, firme, a gente acaba, né, caindo. Esperando sim esse futuro, mas trabalhando arduamente para trazê-lo ao presente, ao agora. A gente estudou aqui uma daquelas estratégias das sombras, quando estávamos analisando a passagem anterior, uma reunião nas sombras, acho que esse é o título, né? Que tem ali os coordenadores das falanges, e aí o chefe pede, como é que a gente vai fazer para atrapalhar o trabalho do espiritismo? E aí, ao final, qual o argumento ganhou? Daquele que falou assim, ó, vamos falar para os espíritos, que Deus existe, que Jesus é de fato o mestre, que o evangelho é a verdade, isso, aquilo outro, mas que eles têm todo o tempo do mundo para implementar isso. Eu fiz uma vez aqui no Acordes para o Evangelho, depois a gente estudou aqui também. Exatamente. Mas à medida que você cresce no esclarecimento, por exemplo, em relação à doutrina, principalmente, você perde essa noção de que você tem séculos e séculos para melhorar, você se convence de que isso é um trabalho que já deve ser Isso, exatamente. A doutrina com consciência, ela nos leva exatamente a essa noção de aproveitamento, né, da oportunidade. Bom, temos as duas ali que estão esperando há mais tempo, vou passar para elas, depois a gente volta aqui no Beto e no Raoni. Acho que a Luciana primeiro, depois me esqueci quem era a outra pessoa. Diga, Luciana. A Edith. Não, é que está muito forte, né, a parábola dos trabalhadores da última hora, né? Eu lembro que eu assisti há pouco aquela sua participação lá com o pessoal, se eu não me engano, da Austrália, que você falava sobre a parábola dos trabalhadores da última hora e relacionava, né, a questão do tempo também, que a gente está conversando aí, falando das existências e tudo mais, e também da própria existência atual, né, o tempo de cada um, o tempo de florescer de cada um. E às vezes a gente faz muito o trabalho-ação, como você mesmo falou, né, que tem o trabalho-ação, o trabalho-serviço, lá trouxe de Emmanuel, e muitas vezes no trabalho-ação a gente está tão preocupado em modificar o externo, né, o meio em que estamos, que a gente esquece que a própria condição do nosso planeta ela é ditada pela condição do espírito, né? Então, estamos no mundo de provas e expiações por conta da nossa condição atual. Então, o trabalho, ele precisa acontecer. Quando a nossa irmã falou sobre tomai, né, tomai o capacete e a espada, ou seja, manter-se em alerta para o combate. E é o combate, muitas vezes, das ideias equivocadas. No Evangelho, capítulo 20, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai, as instruções dos Espíritos ali nos trazem várias recomendações, inclusive, né, quanto à missão dos Espíritas, qual que é a nossa missão frente já a tudo que a doutrina espírita vem construindo para nós, o quanto de ferramenta que nós temos, o quanto que a nossa armadura está muito mais preparada e fortalecida para esse combate, né? Então, também queria comentar sobre uma frase, se eu não me engano, que foi dirigida à Madre Teresa, né? Nossa, mas é um oceano de sofrimentos, né? A senhora não vê isso?
é tão pequeno que a senhora faz, e ela disse, olha, mas sem essa gotinha do que eu faço, o oceano seria ainda menor. Então, para que a gente tenha essa ideia e essa humildade mesmo, que é construindo em nós o bem, para que o bem possa se expandir lá fora, né? Exatamente, querida. Obrigado aí pela contribuição. Passamos para a Edith. É rapidinho, Arthur, é só um gancho. Lá atrás foi comentada a questão da complexidade do contexto em que se vive hoje, com as desavenças, as guerras, e ao mesmo tempo se trouxe para a célula familiar, né? Então me veio à mente aquele capítulo 1 do Jesus no Lar, em que Emmanuel fala que a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Então, eu penso, tentando fazer uma conexão, que o nosso capacete também pode se revestir desse arregaçar as mangas e fazer a lição de casa, que começa em casa. Era só esse gancho que eu queria pegar. Ficou meio fora da hora, mas me ocorreu essa mensagem. Vamos forjando também, né, no lar, e daí um papel muito importante dos pais, né, em municiar os seus filhos desde muito cedo com essa armadura em todos os seus aspectos, né? Quem queria falar aqui? Não, eu só ia citar, estava falando muito de espera, né? Ficar estático, esperando que o mundo melhore, e eu lembrei de uma mensagem muito bacana da Maria Dolores, eu até digitei aqui para ver se era esse o título mesmo. E o título é Trabalha, Espera e Confia, né? Prestando atenção que o primeiro termo que vem é trabalho, né? Não espera, confia e trabalha. Trabalha primeiramente, espera, confia. Lembra um pouquinho a orientação da Abigail, é isso? O ama, né? Trabalha, espera e perdoa. Então, o ama como um substrato para que o trabalho seja nobre, o trabalho antes do espera e, finalmente, o perdoa para que a gente não se prenda, né? E possa seguir sempre avançando. Bom, mas vamos seguir. Você queria falar alguma coisa também? Não? Eu só ia comentar que assim, o capacete já tem que ser para o combate. Porque também se coloca um peso também. Se ficar parado, vai ser um peso morto. Peso morto. Então, imagina alimentar tantas ideias esperançosas e... Ele tem que ser dinâmico, né? Como a couraça também que a gente falou, que tem que proteger, mas tem que dar uma legalidade para que o espírito possa operar. E é exatamente isso que o Emmanuel vai trazer aqui ao final, né? Quando ele fala assim, que essa serenidade do cristão nunca representa atitude inoperante e tal. Aí ele diz no próximo parágrafo: por isso mesmo, talvez o apóstolo não se refere à touca protetora. Chapéu, quase sempre, indica passeio, descanso, lazer, quando não define a convenção no traje exterior de acordo com a moda estabelecida. Capacete, porém, indumentária de luta, esforço, defensiva. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso, quando sabe que o próprio mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança fiel. Então entra aqui um elemento de fidelidade, de fé, sem o qual não há esperança. Esperar sem fazer a parte que me cabe, sem ser fiel, é uma esperança absolutamente vã e frágil, né? Então, o capacete da esperança fiel, e prossigamos para a vitória suprema do bem. Então, acho que aqui ficou bem claro o que é a ideia que Paulo está transmitindo para nós. Vai ser similar ao que Kardec vai trabalhar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Até a gente ia ler, mas o tempo está meio apertado aqui para a gente trabalhar a questão da espada. O ponto de vista, capítulo 2, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai falar dos benefícios que a mudança do ponto de vista, um ponto de vista mais amplo, mais elevado que o Espiritismo nos traz, como isso nos imuniza contra o desânimo, contra o sofrimento excessivo, né? Contra o desespero. Então, no fundo, ele está falando disso, quando a gente tem
a mente, a mentalidade, o pensamento protegido por esse pensamento mais amplo, essa compreensão mais ampla da vida, um ponto de vista mais elevado, isso nos protege muito em nossa maneira de raciocinar e de analisar aquilo que nos acontece. Aliás, é o título de um texto do Evangelho, né? O ponto de vista. O que eu é que eu entendi que você tinha citado o Livro dos Espíritos, mas o Evangelho tem um texto muito interessante. O capítulo 2, item 5. E a espada? É interessante aqui porque ele explica para nós, né, o que é a espada. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, qual é essa, entre aspas, arma legítima do combatente aqui do Espírito, daquele que adentrou esse combate? É a palavra de Deus, ou a espada do Espírito. O que Paulo quer dizer com isso? É o conhecimento das leis, da própria boa nova, do Evangelho. Mais do que o conhecimento, digamos que é isso expresso na vida. Então, vamos ilustrar aqui. Eu acho que tem um trecho aqui do Paulo Estevam que eu separei, que é muito elucidativo. Vai ajudar a gente a entender melhor isso. O que uma vida comunica, né? Porque eu vou influenciar outras vidas a partir daquilo que eu comunico. Não só pela palavra falada ou escrita, mas a partir do verbo de cada ação, de cada atitude. Minha vida comunica algo. E se esse algo que eu comunico é algo divino, isso chega nessa outra vida de uma maneira muito penetrante, vamos dizer assim. Trazendo aqui para o linguajar do combate, ali, da espada, Paulo vai descrever isso de maneira ainda mais clara para nós na Epístola aos Hebreus. Então, vamos ler aqui Hebreus 4:12, e aí a gente vai ao trechinho do Paulo Estevam para fazer essa conjunção. Então, Hebreus 4:12, Paulo vai dizer assim, vamos achar aqui, Hebreus 4:12. Portanto, a palavra de Deus, lembra que aqui ele falou que a espada do Espírito é a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma. E ele vai falando, né? É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esse é um dos versículos assim, que eu mais utilizo, é um dos meus preferidos de Paulo, pela profundidade do conceito que ele trabalha. Então, o que ele está dizendo aqui? Uma vida que vive conforme a palavra de Deus, isto é, que vive de acordo com as leis divinas, essa vida, ela ganha muita ascendência sobre outras vidas. Ela passa a ter essa propriedade de penetrar em outras almas. Como disse aqui Paulo, tanto para revelar o que essas outras almas às vezes negam para si próprias, querem esconder de si mesmas, como também, aqui entendam bem o sentido, essas palavras elas penetram e elas ferem aquela outra alma no seu modo de ser que não esteja harmonizado com a palavra divina. Vamos traduzir isso. Quando Estevão, diante do seu algoz, fala assim para a irmã que ele descobriu naquele momento que era a noiva do seu algoz, ele fala assim: Saulo deve ser generoso e bom, serviu Moisés até o fim. Imagina quando ele conhecer Jesus Cristo. Seja, portanto, uma boa companheira para ele. Palavras proféticas. O que Estevão está fazendo com Saulo? Indo até a medula de Saulo, enfiando a espada da palavra divina naquele coração. Em outras palavras, ferindo de morte aquele Saulo que nós conhecíamos. Porque aquela presença divina, aquele testemunho, ali ele comunicou a palavra viva de Deus àquela alma,
Por mais que Paulo tentasse resistir, aquilo entrou até o âmago do seu ser. Porque dali por diante, o que a gente vê? Um Saulo lutando contra a morte do que ele era. A gente vê um Saulo moribundo, fazendo de tudo para resistir àquela ferida no seu antigo modo de ser que Estevão havia aberto. Porque a partir daquilo, ele estava marcado para, entre aspas, morrer. Aquele Saulo, diante daquele exemplo de amor, de renúncia e perdão, era só esperar o tempo. Aquilo o feriu até o âmago. E aquele Saulo haveria de morrer para dar lugar a um novo Saulo. Mas é impressionante, né? Porque Estevão naquele momento, imagina os questionamentos de Paulo, né? De Saulo. Ele descobre que a irmã está lá, e está tratando bem ele, o próprio algoz. Fala bem de Moisés. Saulo, o defensor de Moisés, falando bem de Moisés, de uma estrutura assim que ele não conhecia. Ainda fala desse Jesus que ele não conhece, mas ligando com esse que era o pensamento máximo da vida dele, do dia a dia. Então, assim, é tanta coisa que vai entrando na cabeça da pessoa que eu falo assim, não tem como mais suportar, né? Não tem como manter minhas bases aqui. Ele já tinha boas referências do Gesiel, né? Exatamente. Então, assim, juntou tudo ali, de modo que Estevão, Gesiel, ele usou a única arma legítima. Ele usou do amor, do bem, e com isso ele conseguiu penetrar qualquer fortaleza, qualquer armadura superficial que Saulo pudesse ter nas bases da vaidade, do orgulho, das suas ilusões. Ele feriu de morte aquele Saulo que conhecemos. E ele foi estertorando, digamos assim, até Damasco. Até Damasco, nós vemos um Saulo ferido. Um Saulo lutando para não morrer. Aquele modo antigo, ele tentando a todo custo conservar aquele orgulho, aquele modo de pensar, mas ele sentia, o sangue estava esvaindo, ele não estava mais conseguindo manter. Jesus dá em Damasco o golpe de misericórdia. Querem ver? Vamos ver como é que Emmanuel descreve? Chega lá em Damasco, vê aquele sol e tal, pergunta: quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus. Aí olha o que Emmanuel descreve. Então viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo em pranto convulsivo. Dir-se-ia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte. É por acaso que Emmanuel coloca isso aqui? Não, porque Gesiel feriu de morte. O exemplo da noiva também o havia ferido de morte. Porque ele a abandonou, né? Ele deixou ela no momento mais difícil da vida, ele a abandonou, virou as costas, depois voltou arrependido lá, com o rabinho entre as pernas. Mas há alguma referência dela ao abandono? Há algum remorso, alguma mágoa nela? Em alguma palavra dela, quando ele volta lá naqueles 10? Pelo contrário. Há uma alegria profunda. Nossa, que bom que eu pude te ver, porque ela já estava enferma, já estava prestes a desencarnar, e não havia nenhuma mágoa, nenhum ressentimento nas suas palavras. Você acha que isso não marcou profundamente, Saulo? Eu virei as costas para essa moça no momento que ela mais precisava, matei o irmão dela e não estive ali ao lado dela, sendo noivo prometido. Deixei ela, e ela me recebe assim, com essa alegria, com esse contentamento. Então, ali ele foi recebendo uma ferida atrás da outra, de modo que ele chegou em Damasco, como Emmanuel descreve aqui, ferido de morte, experimentando no momento a derrocada de todos os princípios que lhe conformaram o espírito e o nortearam até então na vida. Ou seja, aquela espada havia cortado as suas bases, estava ruindo todo o castelo que ele construiu. Por quê? A arma do espírito, de que se serviram Abigail, Gesiel, né, foram preparando a vida nova, o novo ser que haveria de nascer daquela morte. Você ia falar alguma coisa, Felipe? Não, eu acho que ele não foi uma marca num ponto só. Não. Né? Foi uma série de acontecimentos. Porque mesmo antes, quando ele vai a casa buscar o confronto, ali ele já começa a ser marcado em papel. Foi a primeira vez, aliás. Foi a primeira
Talvez que o primeiro impacto Estucada. já foi ali, né? Só lembrando, né? Ele chega lá e Ele foi armado para a guerra. Foi armado para a guerra, mas a guerra conforme os moldes dele, né? Estevão estava armado para outra guerra, para esse combate aqui. Então ele chega lá, vamos ouvir esse pessoal aí. Aí Estevão, palavra eloquente, belíssima, né? E Paulo ficou espantado no início, falou, Nossa Senhora, quem que é esse rapaz? Eu preciso dar um jeito de frear isso. E aí, numa ocasião, ele levanta e começa a proferir-lhe alguns sarcasmos, né? Algumas ironias em relação ao Nazareno. Fala assim, mas galileus piedosos, que loucura é essa que vocês estão seguindo? Por acaso esse aí que vocês seguem não era um simples carpinteiro que morreu numa cruz de infâmia? E aí o Estevão, já sentindo, né, o que estava ali à frente, ainda bem que ele fora carpinteiro, que desde então não estaremos mais ao desabrigo. Ele veio nos ajudar a construir um abrigo definitivo e tal. E aí Saulo fica marcado com essa resposta, que não era uma resposta ferina, pelo contrário, na mais absoluta elegância espiritual. E aí Saulo, o que ele quer? Então, trazer Estevão para a arena que ele conhecia. Então, desce aqui para o nosso Coliseu, vamos lá, gladiador, vamos aos embates das palavras do mundo, vamos ver quem ganha nos argumentos do mundo. E Estevão fala assim, olha, quanto eu podia lhe esclarecer, eu já o fiz, mas o Senhor nos orientou a tomarmos cuidado com o fermento dos fariseus. Ou seja, esse combate eu não vou entrar. Aquilo feriu Saulo de uma maneira assim, porque foi lá no brio, foi lá no âmago do ser, né? Revelou, pôs à mostra o orgulho e a vaidade. E Estevão não quis combater aquele combate do orgulho, porque ele combatia outro combate. Daí dá para entender muito a fala de Jesus, né? Eu vim trazer... Ele fala lá que ele veio trazer a espada, né? Não a paz, mas a espada. Não a paz, mas a espada. Mas aí, quer dizer, essa espada aí. Essa espada aqui. Não, né? A reveladora. Não que fere, mas aqui liberta. Ela fere num sentido, não no sentido de destruir, mas no sentido de renovação. De ver o que em você está enfermo, o que em você está desequilibrado. E aí, quando você chega para falar com outra pessoa, né, você tem que tomar, né, ele não vai entender dessa forma. Saber a medida, né? Tempo, né? Com o tempo, exatamente. É um processo do tempo. Porque o que está sendo operado aqui? Então, vamos entender o símbolo. O que Paulo refere-se à palavra divina, como sendo uma espada? Então, você convive com uma vida como essa. Um Estevão, um Eurípides Barçanufo, um Chico Xavier. O que irradia dessa vida, seja o que ele fala, né? Então a fala ponderada, amorosa, compreensiva, seja o exemplo, aquilo chega na sua vida te desnudando, aquilo vai dentro de você e acende uma luz lá dentro que faz você enxergar você tal qual você é. Em outras palavras, você vê a sua inferioridade, você vê os seus conflitos, você vê os seus adoecimentos quando você convive com uma alma como essa. E aí tem dois caminhos. Aquela postura, aquele exemplo vai te penetrar. Aí só que tem dois caminhos. Ou você se revolta contra essa ferida que foi aberta, você resiste, quer seguir combatendo, quer seguir lutando, como mais ou menos se deu com Saulo. Mas aí você vai estertorando, você vai sangrando, você não consegue mais ter a mesma, entre aspas, tranquilidade que você tinha antes com o seu modo de ser, porque você descobriu agora que existe um modo de ser muito mais elevado, que existem virtudes, que existem hábitos muito mais nobres e mais elevados, e em comparação com o que você tem, aquilo começa a criar agora um incômodo. Então, ou você se revolta e tenta seguir na guerra, seguir lutando, ferida embora, mas lutando, ou, enfim, você acolhe mais prontamente essa nova compreensão, entende? Puxa vida, olha como ele age, olha como eu estou agindo, não dá mais para seguir assim. Olha a serenidade que ele transmite, olha eu quando sou faceado por uma experiência assim.
Então, tem uma postura de maior abertura à renovação ou tem a postura de resistência, que foi de Saulo. Por que Jesus disse para ele? A frase famosa: não recalcitres contra os aguilhões. O que ele está falando? Paulo, não luta contra a ferida, ela está aberta, está sangrando. Você quer seguir ainda do mesmo modo. Aceita que isso revelou coisas sobre você, que isso passou a incomodar porque a luz se acendeu dentro de você. E que não tem saída senão uma vida nova. A antiga vida, o antigo modo de ser está marcado de morte. Quanto mais você resistir e manter o que você era, mais você vai sofrer. Mais incômodo vai ser. Agora, quando você se abrir ao novo, a vida vai se afirmar nova. E essa dor, todo esse incômodo, você vai conseguir ir superando isso. Você vai se abrir ao novo. Então, essa é a ideia do não recalcitres contra os aguilhões. A espada está aí e você está mexendo nela dentro de você. Sabe quem está retorcendo a faca dentro da ferida? É isso que você está fazendo, você está sofrendo tanto. Reconhece, é preciso morrer para renascer. É preciso deixar ir o que você era, o que você cultuava, o que você idolatrava, o que você tinha por meta. E é preciso abrir um novo horizonte de ideais, de propostas para você seguir adiante. De certa forma, isso acontece com todos nós, ou com a maioria de nós, quando nós nos encontramos com o Espiritismo. Porque a proposta de vida que ele tem não é das mais fáceis, pelo jeito que a gente vivia no mundo até então, com ilusões muitas, não é? Então, você tem duas atitudes: você vira as costas e tenta pensar mas não tem mais volta, vendo as ilusões, ou você fica e tenta se adequar, sabedor que vai precisar de muito tempo, porque é uma luta, um combate contra nós mesmos, contra as tendências às quais a gente dava vazão até então. A gente sabe que a gente tem que lutar contra elas, e não é fácil. E tem essas duas possibilidades, né? Sim. Tanto é que, às vezes, a gente ouve essa coisa, mas ser espírito é muito difícil, não é? Não. Então, e as pessoas, muitas vezes, não compreendem que a gente esteja tentando, né, se adequar, acha que até é uma puxa vida, mas está deixando de fazer tanta coisa boa no olhar do mundo. Mas né? tem gente que vê a mudança. Não, certamente. A palavra do Espírito está cumprindo o seu papel. A espada do Espírito. Pensar na influência que uma vida tem sobre outras. É algo que a gente muitas vezes disse no diálogo fraterno. Vou dar um exemplo, de uma esposa que começa a ir no centro e o marido começa a criticar, começa a ficar bravo, começa, enfim, a haver problemas dentro de casa por conta disso. E a atitude é uma só, não é? Continuar e sabedores que à medida que ele vai vendo a mudança da postura da pessoa para melhor, né? Seja o marido com a esposa ou a esposa com o marido, vai perceber que é uma coisa boa, mas também não é no primeiro momento, né? Há muitas vezes a gente tem diálogo desse tipo, né? O problema entre cônjuges por alguém, de repente, conhecer o Espiritismo e querer seguir, querer participar, querer frequentar, começa a ler, começa a ir a palestras e tal, e recebe muitas críticas em casa, criando situações difíceis muitas vezes. Né? Mas, a palavra convence, o exemplo arrasta. À medida que vai percebendo que a pessoa está melhor, né? Para os cônjuges ou para outros amigos, outros familiares e tal. Então, espera um pouquinho, não deve ser tão ruim assim. O exemplo chama atenção. Digamos que, fazendo um paralelo aqui com os dardos do maligno, né, seriam raios luminosos. Essa espada seriam raios luminosos que passam a se projetar dessa vida e que então penetram a outra vida, o outro ser, ao âmago, né? E ali são raios reveladores, tanto da condição daquele ser, como também abrindo novos horizontes acerca da lei divina. Porque o que faz esse processo é o conhecimento da palavra de Deus, como Paulo está dizendo aqui, ou seja, compreensão da lei divina gera discernimento no ser, e o discernimento é que então impele a mudança. Então, quando você consegue, pela vida,
pela mensagem, pelo exemplo, transmitir algo dessa compreensão a outra vida, aquilo acende naquele indivíduo discernimento. E esse discernimento é a consciência que foi acesa, que vai então agora operar dentro dele esse estímulo, esse impulso à renovação. Quanto mais ele resistir, mais doloroso será o processo para ele. Então, essa é a ideia dessa palavra de Deus, né? Ou dessa espada do Espírito, que a gente passa a irradiar de nós, em oposição aos dardos do maligno, agora dardos luminosos, e que vão aos poucos alcançando essas outras vidas. Raoni, você falou alguma coisa? Não? Tem uma fala de Jesus, lá na última ceia, na oração que ele faz ao final da última ceia, João 17, versículo 17, em que ele fala, ele está orando a Deus pelos discípulos, e ele fala assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, é bem o que Paulo está trazendo aqui. O que é essa santificação da qual Jesus está falando? A purificação, né? A renovação do ser. De onde ela vem, diz o Cristo? Da verdade. O que é a verdade? Essa palavra divina, essa compreensão da vida divinizada, da vida sublimada. Isso é que vai gerando no ser esse estímulo à sua renovação. Então, sempre que a gente convive com vidas assim, essas vidas atuam para conosco como essas espadas, que nos abrem, que nos revelam, que põem à mostra o que somos, o que sentimos, e que também nos ferem de morte em nosso antigo modo de ser, nos concitando a uma vida nova de fato. A palavra, a gente tem esse pensamento também, né? Pensamento como oscilação do espírito, né? Isso. E também voltando no Gênesis, a palavra de Deus construindo tudo, Criadora. Né? Disse, faça isso. Então, esse potencial de toda a criação, né? Uhum. E o que eu estava pensando também, não sei se a gente pode pensar assim, além de pensar nessa espada de 2 gumes, pensando numa espada simples mesmo, na luta, de um gume. A gente tem que cortar muita coisa. Sim. Tem que podar coisas Podar. Que tem que crescer, tem que tirar as que não devem estar lá, na gente mesmo, né? Sim. Na barca íntima. Lembrando uma outra fala de Jesus, né, que nesse caso não pode realmente ser interpretado literalmente, se a tua mão é motivo de escândalo, corta. Então, Jesus precisa cortar parcelas do nosso ser. O que Jesus quer dizer com esse cortar? Então, vamos cortar a mão de quem fez o ato equivocado com essa mão? Não é essa a ideia. Mas é no sentido de podar ali aspectos do nosso ser que estão adoecidos, que podem contaminar outras partes. Então, nesse sentido, como uma árvore, o que vai podar lá, vai podar visando a sua saúde, em verdade. Né? O cirurgião, quando chega ao caso de precisar amputar, ele o faz porque, se deixar dali, aquela parte do corpo poderia comprometer todo o restante. Beleza? Mais alguma coisa aqui? Alguma dúvida? Eu acho que, em linhas gerais, era isso que a gente tinha para falar, tanto do capacete da salvação ou da esperança na salvação, a importância da gente realmente proteger o nosso pensamento, o nosso raciocínio, especialmente, eu diria, na modernidade, porque a modernidade ela tem uma diferença em relação ao mundo de 50, 100 anos atrás, que é justamente o acesso tão ampliado e em tempo tão real das informações. Então, tudo, basicamente, assim, de mais grave, de mais crítico que está acontecendo no mundo, nós recebemos isso em tempo real. Então, a todo tempo nós estamos sendo bombardeados com informações, com notícias que, num mundo de expiação e provas, num mundo como o nosso, muitas das vezes não serão as melhores. E se você vai, então, para esse mundo desprovido do capacete, mas muito facilmente você é alvejado na cabeça por dardos de pessimismo, de revolta, de sombra, e aí você, daqui a pouco, é mais um nessa onda de lamentação, de reclamação, de esterilidade, de pessimismo, que nada produz para a retificação da humanidade.
Então, muito importante no nosso tempo, estarmos sempre com esse capacete. E a espada, né? Uma vida cristianizada, uma vida santificada, renovada em Cristo, ela é uma vida que vai projetando de si essa espada de luz por onde passa, e vai abrindo os corações, vai abrindo outras vidas a essa reflexão e gerando essas feridas, entre aspas, benéficas, porque leva o indivíduo a, aos poucos, se esgotar, se esvair naquele modo de vida que tinha, abrindo-se ao novo. A questão da ordem também, né? Porque primeiro foi toda a proteção para depois ter a espada. Exatamente, muito boa a colocação. Primeiro coloca toda a armadura, até para que a gente tenha depois, porque, digamos... A palavra nem seria divina, né? Exatamente, a espada ela vem por último ali, essa espada da palavra de Deus, porque todo o processo de construção da armadura é o que nos gabarita depois a termos condições de ofertar algo realmente nobre, nobilitante para outras vidas. Né? Eu não teria algo a ofertar se antes não tivesse construído em mim toda essa estrutura de proteção e de equilíbrio. Diga, Luciana. Não, rapidinho. E em todo esse estudo que a gente fez, né, em nenhum momento existe um indício da gente usar esses elementos para ferir o outro. Isso tudo é uma consequência do mundo, né, que está recebendo essa luz, essa paz do Evangelho e tudo mais. Pelo contrário, revesti-vos, tomai-vos, tudo para convosco, né, para nós mesmos. E o que sai de nós é o que, de repente, a gente consegue fazer pelo mundo que talvez não esteja nesse mesmo propósito que nós. A única ferida concebível aqui é essa agora que a gente falou da espada, né? Porque muito certamente Saulo sentiu-se ferido por Estevão. Mas é uma ferida não no sentido da intenção. Da intenção, né? De ferir. Mas é aquela ferida, digamos, que surge a partir do contato entre a luz que o outro acendeu e a sombra que eu ainda tenho. Então, a luz do outro vai ferir a minha sombra. Não tem como. Onde acende-se uma luz, a sombra, ela é expulsa. Então, é aquilo que a gente já falou aqui tantas vezes, né? O humilde, pela simples humildade que ele já construiu, ele vai incomodar o orgulhoso. Não tem como. O orgulhoso vai sentir-se ferido pela humildade. Não que exista uma intenção do humilde em ferir o orgulhoso, mas é que a luz que ali foi acesa vai ferir a treva. Mas essa é a ferida que justamente o impele à renovação. É essa ferida que fala, olha, esse modo de ser, de viver, já não mais condiz. É preciso construir um novo. Então, a única ferida concebível é essa, mas longe de qualquer intenção de ferir, no sentido de machucar mesmo. Então é isso. Nós ficamos por aqui, agradecendo mais uma vez a participação de todos que nos acompanharam aí de casa, a participação e contribuição de todos aqui, né, que trouxeram as suas reflexões também. Concluímos essa passagem, sempre frisando que, em verdade, não concluímos, não esgotamos o tema, apenas uma das passagens por esse trecho, né, ficam aí as sementes para que cada um possa depois dobrar melhor esses assuntos nos seus estudos pessoais. E nos vemos, então, se Deus assim nos permitir, na próxima semana, dando continuidade ao nosso estudo, agora em um novo trecho, muito provavelmente, trecho aí de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do início em diante, tratando do Pentecostes. Se a gente for mudar, os avisamos aí na próxima semana. Um grande abraço para todos e até lá.